Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E hoje nós vamos conversar e discutir temas relacionados justamente a pais e filhos. O legado que você vai deixar para o seu filho, você já sabe qual será? Isso é uma temática que nós vamos abordar aqui no quadro Sala de Entrevista. E olha só, recebendo hoje o Dr. Marcelo Leão, oftalmologista. E veja você, é justamente ele que vai nos falar um pouco dessa relação, porque a gente está aqui com o livro Aos Filhos, o Legado da Felicidade. A gente pode até fazer um take aqui em relação a esse livro, porque o Dr. Marcelo Leão lançou este livro no último dia 26 de outubro, né, em uma livraria no Shopping São Luís, e teve uma enorme repercussão. Inclusive vejo portais, sites, já inclusive fazendo algumas análises sobre este livro. Antes de mais nada, doutor Marcelo, é uma satisfação recebê-lo aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, Juraci Filho, pela oportunidade da gente estar trazendo um pouquinho sobre o lançamento do livro. Como é que partiu a ideia de um médico oftalmologista, cirurgião, especialista em diversas áreas afins da medicina, escrever um livro que versa sobre o legado a ser deixado aos filhos pelos pais? Bom, eu sempre nutri, né, em mim o sentimento de escrever um livro, né? Mas era um negócio muito... Eu ainda não tinha aquela ideia formada de qual caminho eu iria seguir. Eu sempre fui apaixonado por filosofia, né, por ciência, pela doutrina do Evangelho, né, e sempre gostei de estudar, de aprofundar e de ficar escrevendo. Escrevia muita coisa, né, sempre tive esse hábito. Mas eu acho que o ápice foi quando eu me tornei pai, né? Há 6 anos atrás nasceu o nosso primeiro filho, e aí isso começou a se tornar uma coisa mais forte dentro de mim, né? E aí veio o segundo, veio o terceiro, eu falei, não, agora... O senhor gostou da ideia, e aí vieram o segundo e o terceiro, né? E aí eu falei assim, eu preciso deixar um legado, né? A ideia original do livro era aos meus filhos, né? O legado da felicidade. E por que o senhor ampliou? Pois é, antes de fazer o lançamento do livro ainda, quando estava em rascunho, quando eu falei assim, terminei o livro, a minha esposa, a doutora Paula, ela falou, deixa eu ler, né? E ao final ela falou, não, Marcelo, a gente precisa compartilhar isso aqui com os outros. Talvez alguém também precise, É impressionante, né? Como a visão feminina ela é mais ampla, né? Sim, mais abrangente, né? Sim, tem uma sensibilidade, né? Sensibilidade, É verdade. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia, né? A gente começou a trabalhar com carinho, né? Com todo cuidado. E tá aí, se materializou o nosso quarto filho, né? Às vezes as pessoas brigam, falam assim, Marcelo, é o quarto filho, e não é menina, né? Porque as pessoas falam, tu tem um terceiro filho, vem a menina? Não, vem um livro. Então, Marcelo, eu tive a oportunidade de ler e aqui, por exemplo, nos remete, em algumas páginas aqui, aquele sentimento que nós temos hoje na vida contemporânea. E se pensa muito, são objetos de várias discussões. O que é que você vai deixar para os filhos? No mundo hoje, de uma era dessa tecnológica, se imagina e se associa às coisas materiais, por exemplo. Nós vivemos num mundo capitalista, mas a espiritualidade, ela precisa sempre falar mais alto. E não é um bem material que vai fazer com que os seus filhos, os meus, também tenho 3, eles possam seguir um caminho iluminado da vida, bem pavimentado, e que possam ultrapassar obstáculos, porque esses obstáculos eles terão que ser ultrapassados. E o senhor faz algumas narrativas aqui falando sobre essa discussão que é de toda a sociedade, esse legado a ser deixado, né? Perfeito, isso mesmo. Então, assim, a gente vive num mundo material, né?
Então, as coisas materiais, elas existem e para nos ajudar, né? Para construir um mundo melhor. Mas a gente não pode esquecer que existe uma alma, né? Que precisa também de alimento, né? Existe um ser, né? Que ele precisa ser trabalhado. E a gente precisa trabalhar esse lado do sentimento, esse lado emocional, né? Esse lado ético, esse lado moral, de valores, né? A gente precisa construir isso e a gente precisa solidificar e precisamos discutir isso, ampliar essa discussão, né? É importante, né? A gente não se deixar conduzir simplesmente pelas coisas que vão acontecendo na vida, né? Então, assim, todo mundo quer ser feliz. Eu acho que isso é comum a todos, né? A grande questão está em estabelecer... Todos buscam essa felicidade. Todos buscam a felicidade. Então, é importante a gente construir qual é o conceito de felicidade para mim. O que é importante para mim, né, na minha vida. Então, as coisas materiais estão aí para nos ajudar. Mas a gente precisa trabalhar também o ser. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, que a mão que balança o berço é a mesma que governa o mundo, né? A gente fala muito de futuro, mas o que é o futuro, né? O futuro é agora, né? O tempo da minha família, o tempo dos meus filhos, o meu tempo para ser feliz é inegociável. Eu preciso ser feliz agora e dá para ser feliz agora, com aquilo que a gente tem. Eu gosto muito também de um conceito que fala menos é mais, né? E realmente menos pode ser muito mais. Depende muito do valor que a gente dá para determinadas coisas. O senhor falou ainda há pouco em filosofia, que gosta bastante, e quando a gente fala em felicidade, é muito amplo se falar em felicidade. E aí você tem algumas teorias de relativismo e o subjetivismo também em relação a isso. O que é e pode trazer felicidade para o senhor, pode ser que não traga para mim, pode ser que não traga para o telespectador. Perfeito. E como ter um meio termo? O seu livro fala sobre essas questões? Fala, aborda também. Vamos partir de um princípio e vamos falar de fatos, né? Então, a OMS hoje mostra que apresenta dados, né, que a Organização Mundial de Saúde, que a ansiedade, a depressão e o suicídio têm se tornado uma pandemia, né? Então, assim... Tomaram conta da sociedade mundial. Isso, então é difícil ter uma pessoa que a gente não conhece, de nossas relações familiares ou afetivas, no nosso trabalho, que não esteja hoje tratando de ansiedade ou de depressão, ou que porventura já não tenha tentado suicídio, ou alguém que já tenha cometido suicídio. Então, assim, só a partir daí a gente vê que a caminhada, a trajetória que a gente está conduzindo, que a gente está sendo conduzido, permitido conduzir no mundo, aparentemente não é um caminho que conduz à felicidade, né? Então, a gente tem observado que o mundo tem evoluído muito no aspecto tecnológico, né? No aspecto de ciência. A medicina tem a passos largos, né, evoluído. Hoje se fala em construir bases, né, no espaço, né, para monitorizar militarmente, né, o planeta. Então, assim, mas a história da humanidade, a gente tem visto que as pessoas, elas têm trabalhado muito essa questão material e têm deixado, tanto é que falar de amor, falar de caridade, falar de perdão, falar de um homem que para mim foi um divisor de águas na história da humanidade, né, que é Jesus, né, tem sido tabu, né? Então as pessoas, quando vão falar de amor, aí já pensa logo na questão, na erotização do sentimento, né, na questão sexual. A banalização, né, do sexo. Isso. E a gente vê que isso não tem sido bastante, né? Então é importante a gente planejar, a gente projetar, a gente construir o que a gente quer para frente, sim, mas a gente tem visto que isso não tem sido o bastante, né? Então a gente vê muitas pessoas, às vezes, que estudaram em escolas boas, de renome, fizeram faculdade, formaram bem, fizeram um mestrado, doutorado, né? Pessoas que muitas vezes são conhecidas pela sua questão financeira,
muitas pessoas não estão felizes, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, eu já estou no meu... tem um amigo que ele falou, ele brincando comigo, Marcelo, eu já estou no meu 7º casamento, né? Eu já divorciei várias vezes, né? O problema está na fulana, o problema está no cicrano. Será que está na fulana então, ou a está gente em precisa, você mesmo, né? Então, assim, a gente tem eu acho que é um erro muito grande, às vezes a gente apontar os defeitos dos outros, né? A gente não fazer uma autocrítica. É a teoria da medusa, né? A gente tem medo, muitas vezes, de se olhar no espelho, né? De virar pedra, né? A gente passa a vida toda e não tem coragem de se encarar, de olhar olhos nos olhos e fazer uma autocrítica. Ver, será que os problemas não estão em mim? Né? O que eu preciso transformar? Porque ninguém muda, ninguém é objeto, a gente se transforma enquanto ser humano. Se transforma, né? E às vezes se revela, né? E se revela. Doutor Marcelo, a pergunta ela é pertinente e inevitável. Que legado o senhor busca deixar para os seus filhos? De um mundo melhor, né? Eu tento incutir neles o sentimento e a responsabilidade que eles têm com eles, claro, a primeiro momento deles se transformarem, procurarem ser pessoas melhores para os seus, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que eles não conhecem, mas que irão cruzar o seu caminho em algum determinado momento da vida, né? Pessoas muitas vezes compreensivas, muitas vezes pessoas com sentimentos adversos, né? Diferentes deles, diferente da educação que eles tiveram, mas que eles precisam estar preparados, sobretudo o seu coração, o seu sentimento como ser humano. A gente precisa compartilhar muitas vezes coisas que faltam em outras pessoas e a gente sempre está aprendendo, né? Quando a gente chegar no momento que a gente achar que sabe tudo, é o momento que a gente tem que ter a humildade e a compreensão de que nada nós sabemos, né? E a gente só vai construir algo melhor se a gente se transformar, né? A gente quer a mudança que a gente quer ver nos outros, ela perpassa... Precisa iniciar na gente, por nós né? próprios, né? Então não é uma coisa que vai acontecer, de repente, cair um raio e as coisas vão acontecer. É um trabalho, né? A gente precisa se dedicar para isso. E a gente precisa agora, né? A gente precisa já. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Marcelo Leão, que lançou o livro Aos Filhos, o Legado da Felicidade. Esse livro foi lançado, gente, no último dia 26 de outubro, né? Está já nas livrarias principais da capital maranhense, inclusive nos sites você coloca lá Aos Filhos, o Legado da Felicidade, Dr. Marcelo Leão, e a gente tem maiores informações. Parabéns, né, pelo livro lançado, mas pela contribuição. Eu acho que a sua mulher, ela foi muito feliz com a visão que teve de ampliar para partilhar e compartilhar um pouco da vida de vocês e da forma com que o senhor vê o legado a ser deixado aos filhos com toda a sociedade maranhense, brasileira e quiçá mundial. Muito obrigado. Eu que agradeço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar sempre o portal da TV Assembleia, sempre com reportagens, com matérias especiais que contam o dia a dia do nosso estado. Até a próxima. Tchau.